Então, pessoal, aqui quem fala é o Lucas Guerra e tô abrindo aí pra vocês o segundíssimo podcast da Rádio Nerd. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo demais, gosto, faz parte da minha vida e é um dos meus hobbies preferidos, se não o mais preferidíssimo de todos. E vamos falar sobre RPG. Não sozinho estarei falando hoje, porque eu tenho duas pessoas muito queridas aqui comigo, que elas vão participar e poder me ajudar a falar um pouquinho sobre o tema e sobre as experiências que eles têm também com o RPG. Então, por favor, apresente-se, Ale. Olá, eu sou o Ale e eu jogo RPG já faz um tempo e estamos aqui, né, para ajudar esse podcast, divulgar um pouco mais do que é o RPG e a importância em nossas vidas e tudo mais. E o Lucão, essa pessoa aí que apareceu na nossa vida, ótima pessoa, está aí nesse convite para nós com essa divulgação desse conteúdo maravilhoso, que também é um hobby preferido. No meu caso, já faz um tempo. E nós nos conhecemos, foi fazendo o que, Ale? Fazendo isso, exatamente Perfeitamente. através do RPG, né? E mais assim é a uma. vida. Pois é, assim é a vida. Assim podem ser várias vidas, né? E a gente vai inclusive falar sobre isso hoje, né? E mais Exato. também uma pessoa muito querida que entrou na minha vida e também faz parte dela de forma bem ativa hoje por causa do RPG, é ele, o Rodrigo. Eu acho que era pra eu falar agora. Então, eu sou o Rodrigo, já jogo RPG desde os 13 anos, tenho 33 agora, então fazem 20 anos que tô nessa peleia aí. E jogo, no geral, pra me divertir, mas já aconteceram situações na minha vida, não diretamente na minha vida, mas na vida de amigos que jogaram comigo, onde o RPG mudou a forma da pessoa viver em si, sabe? E mudou alguns comportamentos dela, o que é bem bacana, na verdade. Olha só que interessante. Já tinha ouvido falar sobre isso, Ale? Já tinha isso depois que a gente acaba se inserindo no RPG, a gente acaba vivenciando bastante dessas experiências, né? Pois é, porque eu ainda não explicamos o que é, né? Mas depois de explicado, as pessoas vão entender que é um mundo onde você pode interpretar várias personalidades, né? E você pode, na verdade, dentro deste mundo, que é um mundo supostamente aberto, você pode ser quem você quiser. Mas uma coisa é que você nunca deixa de ser você mesmo. Essa pessoa que está por trás desses personagens que vão ser criados, ela não deixa de ser um único ator, né? Então, sempre tem um pouco de você naqueles mundos, seja qual for que você vai entrar dentro do RPG. Mas então, o que é RPG? Eu quero saber quem vai explicar para mim. Essas três letrinhas que se traduzem para Role Playing Game, tô certo? Na verdade, o role-playing game é um jogo de interpretação de papéis, é isso. Ele é mais ou menos como um teatro que você interpreta um personagem. É basicamente isso. A diferença é que no RPG, normalmente, não sempre, a gente não precisa ficar agindo, né? Mexendo o corpo e tal, como os atores fazem. Né? Exatamente. Não é preciso, mas pode-se também, né? Tem umas variedades do RPG, por exemplo, do storytelling mesmo, que são experiências bem vívidas de RPG, inclusive as pessoas elas se fantasiam, né, e mudam a voz e fazem os gestos, gesticulam, né, enquanto jogam, como se fosse realmente um teatro, porque querendo ou não, a partir do momento que você está interpretando um outro personagem, você está fazendo uma arte, né, que é a arte do teatro. Claro, o RPG em si não está
ligado, atrelado unicamente ao RPG que nós estamos falando mais especificamente aqui, desse que a gente, inclusive, vai ser a principal pauta desse jogo, aliás, desse podcast, olha o Alto Falho, que é o... Olha que interessante, nós temos 3 estudados da psicologia aqui hoje, eu não tinha percebido isso antes. É verdade. Eu e o Ale... aliás, olha o Alto Falho, hein? Eu e o Rodrigo somos Não tô formado ainda, tô fudido. Mas o Rodrigo já é formado. Quantos anos é formado, Rodrigo? Eu formei em 2008. 2008. Formei em 2008. Tá velho, hein, cara? Tô. Já tem a pedra na vesícula e o diploma há 12 anos, caraca. Mais ou menos. Faz tempo. Mas eu pratico desde 2013. Então fazem, sei lá, faz as contas aí, 7? 8? 8 anos de formação, pelo menos, eu acho. 8 anos praticando a profissão já. E eu tô há 8 anos praticando a faculdade, praticamente. O Ale pratica os estudos de forma informal, né? Na verdade, assim, já que vocês estão na prática de estudos, né? Na prática de estudos, eu estou há 15 anos na academia, né? Então, um pouquinho mais longo o processo, né? E nós não estamos falando de academia essencial, que é CrossFit, não, né? Não, nós estamos falando falando da academia da universidade. Ai, CrossFit. Em 2011 eu entrei na Psico, né? E aí em 2012 eu acabei saindo e vim para filosofia, mas continua os estudos do inconsciente, já que você falou de ato falho, né, bem específico, aqui pela filosofia mesmo. Ixi, acho que isso aí já vai ser pauta para um outro podcast, né? Mas assim começa, né? Mas como é interessante, né, você pegar 3 pessoas, né, no estudo aí do humano, né, da psicologia e da filosofia reunidos para falar sobre personalidade, né? Porque querendo ou não, cada papel é uma personalidade, mas cada personalidade, como a gente já falou também, traz um pouco da sua, né? Porque nós não querendo ou não, e muitas vezes nós queremos e muitas vezes nós não queremos, mas sempre tem um pouquinho de nós, né, nesses personagenzinhos. Então eu tava dizendo antes que o RPG, ele é uma sigla que define muitas coisas, né? Nós temos os MMORPG, por exemplo, que são jogos online, ou o RPG, qualquer jogo onde você interpreta um personagem. Assassin's Creed, por exemplo, você tá lá na carne viva do Ezio Auditore, ou do Altair, ou God of War, onde você interpreta um deus egípcio, ou grego, nórdico, whatever, quantos tiverem. E qualquer outro jogo, né, onde você vai interpretar um personagem. Tem os jogos de mesa, onde você interpreta um personagem em cima de um tabuleiro. E tem o RPG mais próximo do storytelling, onde você de fato cria uma personalidade e baseado num livro de regras, né, um módulo, vamos dizer assim, como por exemplo o famosíssimo Dungeons and Dragons, tem o Roll20, acho que tem o Pathfinder também, né, muito conhecido. Pathfinder, GURPS. Exatamente. Então vários Fate, ação. Diversos livros, né, ou moldes que trazem algumas regras para você conseguir estabelecer o mínimo do seu mundo, mas que você ainda assim tem que trazer um personagem e um mestre, né, ou um narrador para conseguir moldar e dar forma a este mundo, enquanto os jogadores dão forma aos personagens, né? Mas então é isso, e a interpretação do personagem é fundamental para o RPG. E é por isso que fala Role Playing Game. Mas também, então, tem essa questão do mundo, né? Eu acho que ainda uma coisa importante que difere esse RPG que a gente está se referindo, né? Que é principalmente um jogo de contar história, né? Onde cada personagem conta a sua história, ou seja, cada jogador que incorpora esse personagem conta a história desse personagem. E quando a gente entende que esse jogo, por mais que tenha suas regras, que são regras somente para dar uma amplitude maior pro jogo, né?
o jogador se inserir ainda mais nesse mundo, incorporar ainda mais as características desse personagem, é quando ele se sente cada vez mais confortável para contar a história desse personagem que ele construiu, né? Inclusive por isso que eu acho muito mais interessante o termo narrador, né, do que o termo mestre, né? Justamente porque o narrador, ele apresenta o mundo em que esse personagem está inserido, né? E o mestre, muitas vezes, ele carrega uma outra característica, que é de uma entidade superior que vai delimitando, ao invés de apresentar um mundo impõe as regras, né? Exato. Acabam tendo algumas confusões nesse processo, né? Mas eu ia falar a mesma coisa, cara, que eu não gosto do termo mestre e sim narrador, justamente pelos mesmos argumentos que você usou. Claro que eu não ia usar as mesmas palavras que você, mas olha, certinho, cara, 100% contigo. A função do narrador é justamente enquadrar os personagens dentro de uma história ou do mundo, né? Para que eles possam saber com o que eles estão lidando, para que eles possam poder saber onde, em que espaço, tempo, né, em que história eles estão inseridos, para eles poderem realmente interagir com aquele mundo e interagir com aquela história. Claro que, querendo ou não, o narrador precisa impor algumas regras, né? Mas não é a função do narrador ou do mestre barrar o personagem ou barrar a história de ser criada, né? Ele deve estabelecer apenas as regras essenciais para que o jogo aconteça, mas ele deve, com certeza, deixar fluir qualquer for a atividade que se apresentar naquele momento, né? Ele deve deixar fluir isso. Claro que eu como narrador, e o Rodrigo também é um narrador, assim como é o Ale, além de jogadores. Exato. Como somos, e builders e power builders, e estudantes dos sistemas, é claro, né? Quantos sistemas cada um de nós conhece e já jogou, né? Mas nós, então, temos nossa função é justamente permitir que isso venha acontecer, né? Nós não podemos confundir que nós criamos um mundo próprio e as pessoas estão ali ao nosso mercê, né? Porque o narrador, ele tem que fazer essa ponte, mas é justamente para favorecer o jogo, porque os jogadores estão jogando e o narrador juntamente dele, o objetivo principal é justamente se divertir e criar uma história juntos, né? Então eu acho que é importante realmente essa questão do mestre, geralmente, culturalmente, está atrelada a alguém que domina, né, impõe as regras, porque de fato ele tem um poder muito grande nas mãos. Só que... nessa questão, assim, desculpa te interromper, eu lembro, assim, da minha primeira experiência que eu tive com RPG, sabe? Primeiro contato com o livro, que eu lembro que eu peguei um livro de RPG na minha mão, eu tinha 19 anos, tinha ido visitar o meu irmão que estava fazendo faculdade e os vizinhos dele estavam ali montando os personagens e tudo mais, né? E quando comecei a olhar as classes, né, eu falei, caramba, eu acho que eu vou querer seguir essa classe aqui, né? E aí o colega que estava ali falou, não, essa aí você não pode seguir porque essa já foi escolhida no jogo. Pode escolher uma outra que não foi escolhida ainda. E aí foi a minha primeira experiência, assim, falei, caramba, mas se esse jogo é isso tudo que ele tá me falando que é esse mundo livre, aberto, como que na minha primeira comunicação, tentativa de eu me encontrar então com o personagem, ele está me limitando nessa condição, né? Então, assim, minha primeira experiência com RPG, eu já tive justamente, acho que esse encontro de que seria um mestre, né? Nessa perspectiva de querer impor limitações ao invés de esclarecer em que mundo o meu personagem estava inserido e quais são as características desse mundo, né?
Eu queria colocar as limitações como eu tinha que jogar ainda por cima, não que eu poderia jogar do jeito que eu quisesse, porque era a minha expressão de um personagem, né? Queria interpretar um personagem. E aí eu lembro que eu fui ter um segundo contato com o RPG, aí já num outro sistema. O primeiro foi o D&D, né? O 3.0 ainda. O segundo foi o GURPS. Aí já há uns 4 anos depois, aí eu já estava na universidade, e um colega que era meu calouro naquela época, e ele narrava as aventuras pros primos dele, né? E aí foi meu primeiro contato com jogar realmente, porque essa primeira foi um encontro, mas foi um encontro um tanto frustrante, e acabei não dando continuidade a participar das aventuras, né? E aí no GURPS, sim, a gente já teve algumas sessões que a gente foi desenvolvendo o personagem, e aí eu entendi o que se baseava e qual era a proposta do RPG de fato. Então, esse foi o meu primeiro encontro, e eu percebi a grande diferença entre o mestre, né, que a gente estava tentando explicar, e o narrador. Querendo ou não, tem um G no RPG, né? Que se trata sobre jogo. E como temos diferentes personalidades, também tem pessoas que jogam o jogo não para criar uma história ou para fazer uma aventura, escrever uma narrativa, mas para jogar e consequentemente vencer, né? A maioria das pessoas que joga tem maior satisfação em vencer, eu suponho. Tem gente que tem, claro, o seu prazer em vencer e desafiar as regras, desafiar os desafios, né? E sair vitorioso, que também é uma das grandes glórias do RPG, né? Aquela luta bem feita, aquele desafio bem cumprido, né? Comprido, bem largo. Enfim. Mas ainda assim, há quem queira vencer. E aí, para você vencer, você precisa ter uma certa otimização, essa é a palavra. Então, para você vencer, tem uma certa otimização, né? Então, ele provavelmente você tentou pegar uma classe, né, que já tinha, então eles precisavam de uma outra, eles precisavam de alguém que fosse complementar o grupo, né? Porque provavelmente esse grupo que você estava tentando estava procurando um estilo de jogo diferente, talvez, do que aquele que você queria jogar, que era o da liberdade e de criar uma história, claro, né? E também tem essa no RPG, né? Vários grupos e vários mestres e vários jogadores, nós sempre tentamos se aproximar daquilo que mais nos favorece, que nós achamos mais conveniente e mais divertido. Mas o jogo de fato oferece tanto a regra nua e crua e também oferece a liberdade, né? Então vai do jogador encontrar os seus pares e também o mestre encontrar aqueles que se adaptam no mesmo estilo de jogo, o mesmo sistema. Mas depois disso, se todo mundo não estiver ali com a mesma ideia e na mesma pira, o negócio simplesmente acontece, né? Aí é só a magia da fantasia e do teatro mesmo. Bom, minha primeira experiência, eu acho que... Olha que interessante, eu estava sendo inserido num grupo de amigos assim. Na minha infância era uma pessoa bem difícil de lidar assim, era uma criança bem complicada, bem agitada, hiperativa e era bem chata também. Vamos falar nessa palavra, era um chato. Mas eu tinha um amigo que conseguia me ver além dos comportamentos que eu tinha, sabe? Eu era uma pessoa com comportamentos detestáveis, querendo ou não, acabava não conseguindo controlá-los e incomodava muita gente, mas essa pessoa conseguia ver além daquilo, sabe? E ela via quem que eu era por dentro, que eu era uma pessoa legal. E essa pessoa também jogava RPG e eles tinham um grupo, então, de pessoas que eu tentei me aproximar. E uma das formas que eu usei para me aproximar desse grupo de pessoas e para tentar não assustá-los com quem eu era ou com as coisas que eu fazia, né? Porque eu era uma criança e realmente tinha comportamentos problemáticos.
mas eu tive a oportunidade de jogar um jogo com eles onde eu poderia ser outras pessoas. Eu poderia tomar outras personalidades. E eu sempre fui, e como meu amigo viu, eu tinha dentro de mim coisas muito boas. Eu era engraçado, eu era eloquente, e eu sabia muitas coisas sobre a vida e sobre o universo, e era muito inteligente, sábio, vamos dizer, carismático, né? Era o 20-20-20. Mas eu... Piada de RPG, né? Mas enfim, foi uma oportunidade que eu vi assim de... Poxa, se quem eu sou não é gostável, se as pessoas não gostam de quem eu sou, quem sabe elas vão gostar de mim ou de outras personalidades que eu possa vir assumir, né? É um pouco triste falando assim, mas foi um recurso que eu utilizei para ser uma pessoa melhor, né? Ou também pude explorar personalidades diferentes e comportamentos diferentes e depois saber conhecer um pouco melhor a mim, podendo identificar aquilo que eu estava fazendo e que eu estava jogando e podendo identificar as coisas que eu fazia que eu não gostava tanto e vendo que eu podia sim ser outra pessoa, também te coloca mais próximo de quem você é, né? Porque, inclusive, a gente estava falando sobre isso outro dia, Ale, e eu já falei até no começo do podcast, né? Você nunca deixa de ser você mesmo, mas é uma oportunidade para justamente analisar as partes de você que você não controla, ou que você não pode deixar de ser, ou inclusive o que você quer vir a se tornar, né? É uma oportunidade bem interessante para olhar para si e para olhar como que você funciona e como que é a sua personalidade, né? Eu acho que assim, aquilo que você comentou no início, né? E por mais que a gente escolha uma classe diferente, um personagem diferente, com características diferentes, às vezes você escolhe até um personagem com sexualidade diferente da sua, justamente para você se perceber num mundo diferente, mas por mais que você tente fazer sempre todo de uma maneira diferente, né, ainda é você quem está fazendo. Ainda é você quem está narrando a história desse personagem. Ainda é você que está criando esse personagem. É você que está dando vida a esse personagem, né? Ou seja, é uma parte de você que está tendo possibilidade de se manifestar e no espaço que muitas vezes a sociedade talvez não compreenda essa sua característica, um traço de personalidade, ou carrega várias questões morais, muitas vezes, que tem que lidar com isso, e o RPG justamente proporciona esse espaço para que a gente possa se libertar dessas amarras que a gente já carrega durante o dia a dia, né, que a gente tem que enfrentar durante o nosso cotidiano, para justamente dar um passo adiante para dentro de nós mesmos, né, sem muitas vezes a obrigação de ter que dar uma resposta para alguém do que você está fazendo, simplesmente deixando essa personalidade ou esse personagem acontecer. Uma forma de liberdade total, né? Onde você pode experimentar, seja lá o que for que você quer experimentar, como você disse, ser de uma sexualidade diferente, ser de um gênero diferente, ser bom ou mal, ser livre ou ser ou não ser livre, ser de raças e classes diferentes, ser um defensor da justiça ou um ladino, trapaceiro. E realmente, se estamos falando de um mundo de fantasia, né, qual que é o impedimento que existe para que você seja aquilo, né? O que impede o Harry Potter de ser o escolhido, né, e de usar magia e ser marcado pelo Voldemort? O que impede o Frodo de ter o anel e de também destruir o anel, né? O que impede sei lá, de que a saga Star Wars aconteça? Por que existe lasers e luz e, aliás, e áudio, digo, som no espaço, né? Porque é um mundo de fantasia e porque fica mais legal se as explosões
no espaço acontecerem e forem explosões maneiríssimas, né, cara? Então, condiz com a realidade? Não, mas é um mundo de fantasia. E pra ficar legal, você faz do seu jeito, entendeu? E porque você tem esse espaço para criatividade fluir e construir algo realmente novo. E quando a gente, como pessoas cheios de personalidade, tentamos construir de nós mesmos algo novo, nada mais é do que você explorando possibilidades do que você pode ser. E você também explorando, e claro, sem julgamento, né? Dentro desse espaço de liberdade, de fantasia, onde você tem essa carta branca, né, para ser o que você quiser, você pode explorar e talvez uma forma de se conhecer melhor também, né? Porque esses impulsos, esses desejos, esses anseios, né, de realizar essas atividades que você está procurando fazer, seja referente a ser bom ou mal, ou de ser um personagem de uma outra nação ou de um outro sexo, né? Eles são necessidades tuas e são vontades tuas, né? Exato. E uma outra, acho que, característica fundamental desse processo, a gente está falando de deixar seus desejos muitas vezes acontecerem nesse personagem, né? E a capacidade que a gente tem de poder então analisar as consequências dos atos desse personagem, né? E aí entra uma característica, acho que é muito importante e pouco abordada na nossa sociedade hoje, que é a nossa questão da sombra, né? Da sombra junguiana, que é justamente essa característica que nós escondemos muitas vezes de nós mesmos, né? E para a gente lidar com essa característica, lidar com esse papel que a gente acaba escondendo de nós mesmos, né? O jogo, no caso o RPG, ou a interpretação, ou um personagem que a gente cria, ou amigo imaginário, muitas vezes, né? O RPG acaba sendo justamente esse processo onde tudo isso é possível acontecer e a gente acaba então finalmente, né, assumindo esse traço de personalidade que nós temos e que faz parte de nós e que no nosso mundo contemporâneo, né, só é permitido viver a partir de alguns traços, né? A maioria que não corresponde com o ideal da sociedade tem que ser reprimido, tem que ser escondido, e aí vem todos esses problemas que a gente visualiza hoje, né, na questão psíquica, psicológica, que vocês dois têm um domínio muito maior, que podem falar muito mais, de uma maneira muito mais tranquila e abrangente do que eu, só ponto o problema, né? Então, eu gostei das discussões que vocês estão colocando. Eu queria colocar duas coisinhas, mas antes disso, como vocês fizeram, eu vou fazer também. Escrever um pouquinho como é que foi o contato com RPG quando eu comecei. Então, há quase 20 anos atrás, eu fui na casa de um amigo meu, de escola. Oi? Velho! Ah, sim. Muito velho. Quase o Gandalf. Quase. Fui na casa do amigo meu e ele falou assim, cara, vamos lá, vai ter um negócio lá e tal, vamos. Fui lá e conheci um rapaz que inclusive tem o mesmo nome que eu, Rodrigo também, e ele me apresentou o RPG. A gente fez personagens e tal, jogou. Foi uma parada muito legal, porque eu nunca esqueço da primeira vez que eu joguei. Ele nem lembra, mas eu lembro, cara, e foi muito engraçado, porque pra mim foi engraçado. Porque eu nunca vou esquecer uma coisa absurda que ele fez lá, que foi muito legal. A gente acabou entrando num lugar lá e tal, e encontramos uns robôs que tinham umas espadas. E as espadas, elas eram tão afiadas que cortavam um átomo. Caraca. Aí você para pra pensar, vamos cortar um átomo. Olha só, o que acontece se você cortar um átomo, né? Que coisa louca. Mas então, foi bem divertido, assim, cara, o meu primeiro contato, não tive um sério problema, assim, sabe? Mas eu considero esse o meu primeiro contato com RPG.
Mas tiveram outros dois momentos que marcaram muito. O primeiro foi quando eu adquiri o First Quest do Advanced Dungeons and Dragons, que é a segunda edição do D&D. Eu tenho uma caixinha... AD&D, eu conheci disso no AD&D. Isso, então. Aí era uma caixa, eu tenho até... As miniaturas estão comigo até hoje, elas não saem da minha estante. Vinha uma caixa com um livro, tem uns livros ainda, estão em algum lugar, mas eu sei que eu tenho. Tinha um livro de regras, ficha de personagem, as miniaturas e os dados. E os dados eu tenho comigo até hoje. É muito bacana, cara. Histórias bem bacanas surgiram daquele momento lá. Só que daí não tinha muita gente com quem jogar, então eu tinha que esperar sempre uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, pra jogar com aqueles meus camaradas lá. Depois disso, eu conheci o irmão dele, que é Rafael o nome dele, e a gente começou a jogar junto. Fez um grupo e tal, me uniu ao grupo deles, que é com quem eu jogo até hoje. E a gente é amigo e joga até hoje, sabe? É bem bacana. O segundo momento que eu achei muito legal, que daí vai começar a entrar um pouquinho na discussão do que eu queria falar, foi quando eu morava com os meus pais ainda e a gente jogava lá em casa. Então, uma vez a gente nos reunimos em 5 amigos. Éramos eu, mais 3 meninos e uma menina. E a gente falou assim, galera, vamos jogar RPG? Vamos. Eu tinha os livros, que eu sempre fui fissurado, então os livros de D&D terceira edição eu tinha quase todos, 3.5 aliás, eu tinha quase todos eles. E aí a gente falou assim, vamos combinar o seguinte, ó, vamos criar um mundo nosso? Vamos. Daí a gente fez um deus, a gente fez a ilha, tá ligado? A cidade onde a gente os personagens iam viver, a gente fez os personagens. A gente criou regras e determinou como é que seria a narração, porque não teria uma pessoa só pra narrar. Então o que a gente fazia? A gente criou mais ou menos ali a cidade onde é que a gente estava, e cada semana um ia narrar uma história. Só que ele nunca poderia usar o seu personagem nessa história. E foi bem legal, cara, a construção de tudo isso, sabe? Então, por exemplo, a gente não fez a ilha em si, a gente fez só a vila. E aí na semana seguinte eu narrei, a gente fez a floresta que fica do lado ali. Na outra semana, um amigo nosso fez uma montanha, que a gente teve que ir lá, a gente fez a montanha lá, sabe? Foi colocando. E a cada momento a gente foi aumentando a ilha. No final das contas, a ilha estava parecida com uma caveira. A gente viu uma caveira naquela ilha, não sei como. E aí a gente acabou fazendo o porto e tal, e fez realmente ela ser uma caveira e tal, sabe? Aí era a Ilha da Caveira. A gente foi para outros continentes, conforme o tempo foi passando, porque começaram a vir outras pessoas. Foi quando a gente começou a jogar com 11 pessoas na mesa. Nossa. Que foi uma coisa absurda. Foi uma coisa absurda. Essa mesa durou 2 anos, cara. A gente chegou até o nível 12, 13, uma coisa assim. Mas foi bem legal, sabe? Tipo, foi um processo de construção de personagem muito legal. Porque a gente começou do nível 1, bem devagarzinho, fazendo as coisas bem devagar, sabe? Foi bem divertido. E aí começa o que eu queria trazer. Nesses 2 anos que a gente jogou, teve um amigo meu que entrou no grupo, que tava no grupo, né? E ele criou um personagem. E esse personagem era totalmente oposto do que ele é, sabe? Ele era uma pessoa muito atirada, muito ansiosa. O personagem dele era assim, sabe? Tanto o personagem quanto ele eram calculistas. Isso era muito legal de se ver. Mas o meu amigo, ele era muito introspectivo, e o personagem era muito introvertido, e o personagem era muito extrovertido. E aí foi quando começou a mudar, porque daí assim, a gente tava começando a ir pra faculdade e estudar, tá ligado? E conhecer as menininhas e começar a namorar e fazer essas coisas. E aí ele não conseguia, não ficava com ninguém, tipo, ele era muito, muito introvertido, cara. Ele não saía, a gente saía só nós dois e tal. E aí ele começou, quando ele começou a ser o Marvin, o personagem dele, que foi muito legal isso. Eu já até conversei com ele sobre isso. Uma vez a gente conversou e ele tava meio complicado, assim, pra ele, tava meio, né? Uhum. E aí ele falou assim, cara, o que eu faço? Eu falei, cara, incorpora o Marvin, velho, vai numa festa aí, incorpora o Marvin, seja o que Deus quiser. E ele foi, cara, e aí ele começou a sair, começou a fazer coisas diferentes. Ele falou assim, cara, o Marvin tá muito louco essa semana, tá ligado? Ele falava, e daí ele, Olha que interessante. E daí ele pegava e ia pras festas, e bebia, e fazia tudo coisa que ele não fazia normalmente. Com o tempo, o Marvin foi se esvanecendo, tá ligado? Pera só um pouquinho. Então, o Marvin, ele foi esvanecendo. Mas ele sempre esteve lá. Uhum.
E divertido. Hoje ele tá casado e tal, tá tranquilo, né? Bem de vida e tal, bem sossegado. E tá aí, cara. É uma mudança muito interessante, sabe? Uhum. Agora, isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. Agora, a outra era sobre as funções que o RPG tem pra mim. Que eu não sei se você vai chegar a perguntar isso ou não, mas whatever. O RPG ele tem duas funções pra mim. A primeira delas é ocupar o meu tempo, mente, né? Me ocupar. Eu gosto muito de ficar teorizando coisas. E aí... Bom, o Lucas sabe disso. Sabe muito bem. Eu gosto de ficar teorizando coisas e criar coisas. Isso é muito divertido pra mim. Eu acho isso bem legal. Criar história, sabe? Alterar música, fazer... Como é que chama? Paródia, tá ligado? Essas paradas eu gosto muito de fazer. Massa. E a outra função que o RPG tem, pra mim, é de válvula de escape. Então, assim, o trabalho é muito desgastante, sabe? A vida, no geral, é desgastante. Mas o trabalho desgasta demais. Então, tem coisas que acontecem no trabalho que você não vai jogar nas costas da sua mulher, do seu marido, você não vai jogar nas costas dos seus pais, entendeu? Eles não merecem isso. Então você mas escapa sem isso pra algum lugar. É necessário, né? A gente precisa, Exato. de alguma forma, tudo aquilo que nos incomoda, falando um pouco até de psicologia, né? Mas tudo aquilo que nos incomoda precisa sair, né? E Exatamente. ele sempre vai sair e diversas formas podem ser utilizadas, diversas formas diferentes ele vai sair, né? Uma delas, por exemplo, é o sintoma, né? Mas a gente tem vários artifícios para utilizar e, bom, esse pode ser um deles. Então, exatamente. E o RPG ele serve isso pra mim. Então, o Lucas até percebeu quando ele narrou algumas histórias ali que tem dias que eu não tô lá muito bem. E tem dias que eu tô nervoso. Quando eu tô nervoso, não adianta, cara. Eu posso tentar o máximo possível, mas alguém falar um A virado, já vou chamar Verdade, eu vejo ficar puto. Chamar pro X1 e vou meter o pau em todo mundo, entendeu? E tem dias que não, tem dias que você tá só pra conversar e boa. Então é uma parada bem divertida, assim, sabe? É uma válvula de escape e uma ocupação de tempo que une o útil ao agradável. Gosto muito, por sinal. Porque, né, interessante isso que você falou, e o Marvin, claro, tem um papel importante nisso, e o que a gente estava falando, que eu queria ter complementado, o Alê falou sobre a questão de nós, quem nós somos, e o que a sociedade nos permite ser, que une inclusive aquilo lá da questão do mestre e do narrador, né? Então eu fiz aqui na minha cabeça a analogia da sociedade em geral como o mestre, né? Por quê? Porque as regras são impostas, certo? Que nós temos as nossas regras, as leis, que são impostas por quem? Por uma unidade terceira a nós, alheia a nós, que nós simplesmente respeitamos, porque ela é quem manda, né? E também não só as leis governamentais, mas também as normas sociais, né? O que é lei, o que é norma? A lei é justamente a lei, essa lei clara, a regra, e a norma é aquilo que geralmente se adota, né? O costume. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, nós temos algumas normas, e em tudo nós vamos encontrar normas, né? Você tem normas, por exemplo, de como um homem tem que se vestir, como uma mulher tem que se vestir. Você tem normas sobre, enfim, tem que gostar de sexo. Tô mais questão do gênero mesmo, né? Mas você tem normas sobre, por exemplo, qual que é o papel da mulher, qual que é a mulher do homem, né, na sociedade. Nós temos normas, por exemplo, sobre quem se veste melhor, quem se veste pior. E isso tem uma representação também, né? E quem fala de um jeito, quem fala de outro, quem age de um jeito, quem age de outro jeito. A gente sempre acaba atribuindo, nós todos, como uma sociedade, fazemos isso de forma inconsciente, né? E construímos isso e estabelecemos essas normas conforme nós vamos construindo nossas relações, né? Então, por exemplo, hoje, tanto eu tenho o cabelo comprido, até tô me livrando hoje, mas é por causa que já deu. Mas eu acho que o Rodrigo também tinha o cabelo bem comprido, não sei como é que tá agora. Não sei, Ale, se você já chegou a ter o cabelo comprido.
Mas necessariamente. Perfeitamente. Então, pois olha só. Então, tinha-se, por exemplo, uma norma antigamente de que cabelo comprido era coisa de mulher. E eu acho que vocês ainda hoje, em menor escala talvez vocês até que são um pouco mais velhos, vão ter experimentado isso, de que algumas pessoas mais tradicionalistas, elas vão dizer que cabelo comprido para um homem é uma coisa de mulher, ou é uma coisa de baitola, né? Como eles vão falar. Que não tem nada a ver. O cabelo do homem cresce tanto quanto cresce o da mulher, inclusive cresce mais rápido e mais forte e, que diria, mais bonito, né? Não sei o de vocês, eu tô falando do meu. Mas o homem tem testosterona, né? E se a gente for estudar biologia, é muito natural que o homem cresça cabelos. Mas a sociedade criou uma norma de que eram as mulheres que usavam esse tipo de cabelo. Hoje nós temos mulheres que gostam de cortar seus cabelos e temos homens que gostam de ter seus cabelos compridos. Por exemplo, se você fosse um homem, mas você fosse um roqueiro, a norma entre o roqueiro já mudou, não é? Os roqueiros geralmente deixam seus cabelos crescer. Vocês vão ver lá os roqueiros nos videoclipes e eles têm os cabelos compridos, geralmente. Pode só ter cabelo daquele jeito? Claro que não. Mas querendo ou não, acaba se criando essas normas na nossa sociedade, né? E a gente, como ser humano, nós não fomos feitos para seguir uma norma. Nós somos feitos para seguir nosso coração, nossa intuição. Nós somos feitos para sermos nós mesmos, né? E claro, desde criança a gente já se submete a essa norma e a essa regra. Os pais e a mãe dizem o que você pode ou não fazer. E eles também têm uma lei sobre eles que diz, o pai tem que cuidar da criança ou não, por exemplo, que é um estatuto da criança e do adolescente ou qualquer outra lei. E o pai também pode dizer se pode ou não, por exemplo, comer uma sobremesa depois do almoço, que é uma norma da casa e que depende muito de como ele também foi criado, né? Mas, enfim, enrolando bastante aqui, com onde eu quero chegar? Que essas normas elas estão presentes na nossa vida, só que elas não necessariamente nos representam. Então, o nosso querido Marvin, vamos usar o sujeito de caso aqui, né? Ele tinha dentro de si, o rapaz, na verdade, ele tinha dentro de si um Marvin, né? Eu não sei por que motivo esse Marvin não aparecia, né? Mas ele sempre esteve ali. É impossível que o sujeito consiga reproduzir uma personalidade da qual ele desconhece, ou que ele consiga reproduzir e experimentar comportamentos que não façam parte dele. Então ele simplesmente pôde, naquele ambiente, naquele contexto de liberdade, ou seja, longe das normas e imposições sociais e das regras, ele pôde expressar uma coisa que ele tinha dentro dele, seja um desejo, seja uma curiosidade, ou seja uma forma que ele queria vir a conhecer aquilo. E é uma forma excelente de nós nos conhecermos longe desses padrões, né? Porque, por exemplo, eu, Lucas Guerra, vivo na minha família tradicional. Quem sabe eu venho a ter desejos homoafetivos, o que é completamente normal, biologicamente falando, certo? Só que na minha casa, meus pais não aceitariam isso, certo? Então é normal que eu venha a experimentar esses desejos, e por mais que reprimidos que eles possam ser na minha sociedade, quem sabe num mundo de fantasia, eu posso vir a experimentar isso como o meu personagem e ter desejos por outros personagens masculinos, ou enfim, o meu personagem sendo masculino, ter desejo por outros personagens masculinos e experimentar isso dentro desse universo. Por quê? Porque eu preciso, faz parte de mim. Eu não me sinto aceito, quem sabe, na minha casa, mas esse desejo não deixa de aparecer, né? E ele aparece num RPG, quem sabe, de uma forma mais saudável, porque é ali um lugar onde você pode, de fato, experimentar isso, e experimentar esse desejo seu e conhecer um pouco mais sobre o que ele significa para você, e conhecer um pouco mais sobre quem você é, né? O Marvin precisou explorar essa parte dele, e eventualmente ele encontrou, quando ele pôde conhecer um pouco mais desse lado dele, ele viu que ele podia dar uma função para isso, ele viu que ele podia ser uma pessoa mais extrovertida, mais animada, também em outros ambientes. E isso
não sei se fez bem para ele, né, mas pelo menos possibilitou ele explorar situações diferentes, como por exemplo chegar e dar uma cantada numa menina, ou poder se entrosar melhor nas festas, né, poder falar um pouco mais, enfim. Assim como você falou, Ale, sobre Jung e a sombra, né? Aquilo que nós não conseguimos deixar à mostra, né? Aquilo que faz parte de nós, mas nós colocamos o pano por cima, né? E deixamos na sombra, mas que nunca deixa de ser parte de nós, né? O Freud vai falar sobre o iceberg e que nós conhecemos apenas a ponta e temos, né, toda a parte de baixo do iceberg de coisas sobre nós que nós não conhecemos. E só que não deixam de ser parte de nós. Como é que eu faço para vir a conhecer algo que eu coloquei debaixo de um pano, coloquei na sombra? Não tem como. Mas é importante para nós como seres humanos lidar com isso, né? E vir a nos conhecer. Então, quem sabe num universo e numa situação onde eu possa tirar o pano disso e enxergar essa sombra, ou jogar luz, lançar luz a essa sombra, que eu possa examiná-la com mais cuidado, com mais liberdade, com menos julgamento, e poder ver o que é isso, esse troço que está aqui, que eu ignorei e que eu neguei, mas que faz sim parte de mim, e o que é isso e como eu posso incorporar isso na minha vida de forma saudável. E claro, conhecer um pouco mais sobre isso. E também fazendo um contraponto, falar sobre as emoções, os sentimentos, né? O Rodrigo falou que a gente sente, né? Então, um dia de trabalho, ele é cansativo. E, eventualmente, você vai sair do trabalho com raiva, ou cansado, ou diversas outras formas, animado, ou sei lá. Mas a gente, como ser humano, quer exprimir isso, né? Faz parte de nós. Então, quando você está com raiva, você quer sim gritar, ou às vezes dar um soco em alguém. Não precisa ser alguém específico, às vezes você quer dar um soco em alguém específico. Sim. Mas às vezes você precisa Muitas simplesmente. vezes. Às vezes você precisa simplesmente extravasar. E claro, você não quer de forma alguma machucar aquela pessoa que está lá em casa te esperando depois de um dia de trabalho. Mas aquele desejo, aquela raiva que está dentro de você, ela precisa sair de alguma forma. Nós conhecemos um jeito muito saudável de fazer isso, que é a terapia, por exemplo. É um lugar onde você pode conversar e que, por coincidência, também é um lugar onde você pode ser quem você quiser, ou pelo menos trazer o que você quiser, sem julgamentos, livre de todas essas amarras, protegido pelo sigilo e tudo mais. Mas você também pode trazer isso para o RPG, que é um mecanismo parecido, né? Você tá ali exprimindo esses sentimentos, e se você não pode bater nas pessoas que você ama, ou que você não quer, mas que você tem uma vontade esmagadora que você não consegue controlar de acertar alguma coisa com um soco, você pega e dá um soco no RPG, né? Você acha lá o grande vilãozão, ou acha o cara bonzinho, por que não, se você for o vilãozão da história, e dá um soco bem na cara dele, entendeu? E também, se você tem sentimentos de amor, você pode exprimir no RPG, mas se sente acuado de representar amor pelos seus amigos, colegas, vamos dizer, mas você e não consegue falar na vida real, viu? Ale, eu te amo. Rodrigo, eu te amo. Mas você pode também, quem sabe, exprimir isso no RPG. Ou, bom, qualquer outro sentimento. Porque que precisa sair de nós e ir para algum lugar. Pode ser falado e expressado através da fala, dizendo eu estou com raiva, eu não gostei de tal coisa, né? Porque todos sabemos como pode ajudar uma conversa, né, com alguém que nos acalma. Mas ter esse espaço mesmo que, pô, cara, eu posso fazer o que eu quiser, então eu vou destruir tudo porque eu tô com raiva. E ali você pode experimentar os seus sentimentos de raiva e verificar, né, quem que é você com raiva e o que você faz ou tem vontade de fazer com raiva. E vir a se conhecer um pouco melhor, né? Eu acho que esse espaço da RPG é principalmente esse espaço para um autoconhecimento, né? Mas, novamente, passa por aquela questão da pessoa que quer passar por esse processo. Tem pessoas que não querem
fazer todo esse processo de análise, olha... Ou que não consegue, nossa, né? Porque imagina quão doloroso é você olhar pra si mesmo e para aquelas coisas que você tá encobertando, né? exato, né? Justamente por não conseguir, justamente porque dói. E o humano, uma característica básica do humano é fugir da dor, né? Exato. Sem entrar aqui na questão sadomasoquista, né, que a gente também tem como característica, né, mas como processo básico nosso é fugir da dor. Isso daí é uma questão já aprimorada da nossa relação com a vida, né? Mas aí, também, fora disso, ainda assim é um ambiente de muita diversão, né? Onde você pode explorar diversos mundos e vira também, claro, utilizar o teu senso criativo, explorar uma questão de teatro, explorar uma questão de, sei lá, você pode fazer os seus mapinhas e, quem sabe, e vir a conhecer hobbies como desenhar, ou você pode fazer uma paródia e vir a conhecer seu lado criativo para música, ou você pode criar artes de personagens, ou você pode criar artesanato também, fazer miniaturas, essas exatamente. Coisas, bem legal também. Então é um mundo onde você pode experimentar muitas coisas, porque uma dos pressupostos é justamente ser livre, né? Você tem uma regra básica que serve apenas para controlar ali o ambiente, mas é para ter uma liberdade infinita, né? Ele serve para não extrapolar, eu acho. Controlar, sim, de certa forma mas é que controlar o controle ele tira a liberdade. Então eu acho que você deveria usar a palavra de não sei qual palavra, mas assim... delimitar, quem sabe? Delimitar, exatamente. Mas porque, querendo ou não, também tem a questão de onde termina a tua liberdade e começa do outro, né? Porque claro. Duas pessoas ou mais jogam o RPG e elas também não podem se sobressair às outras, elas não podem ser os deuses daquele mundo também, né? Mas é por isso que existe algum limite ali para justamente estabelecer até onde você pode ir. Mas dentro desse até onde você pode ir, que é muito grande, você pode fazer o que quiser, né? Mas é isso. E quanto a jogar RPG, como é que vocês fazem hoje? Vocês jogam? O que vocês jogam? Onde vocês jogam? E para as pessoas, quem sabe, que gostaram da ideia e gostaram da conversa, vão querer, quem sabe, explorar o mundo do RPG e explorar, claro, a si mesmos dentro desse mundo, como é que elas poderiam estar fazendo? Vai lá, Rodrigo. Eu? Começo? Ok. Então, para poder se divertir, para começar a poder se divertir, acho que eu vou começar por aí. Para começar a se divertir, você precisa de pessoas para estar junto com você, a princípio. 1 ou 2 pessoas para você poder começar a criar uma história. Não precisa de muita coisa para jogar, na verdade. Depende de como que você quer fazer. Às vezes você não precisa nem de dados, que a gente joga muito com dado, porque é divertido rolar o dado, né? Ele traz aleatoriedade àquele bando de regras. Mas eu já joguei RPG, por exemplo, com cartas, para determinar se conseguir acertar ou não, entendeu? Na verdade, você não precisa de nada, precisa só de imaginação. Então, o que eu gosto de fazer com quem não conhece, normalmente, principalmente pelo lugar onde é que eu trabalho, que é o Centro da Juventude, né? Lá tem muita gente muito adolescente que vai lá e tal, e eles acabam conhecendo, acabam conversando com eles sobre. E o que a gente faz normalmente é só fazer uma história, sabe? Eu vou narrando uma história e vou dando a oportunidade deles escolherem as ações que os personagens querem fazer. Não precisa nem criar personagem, simplesmente aliás, não precisa nem criar uma ficha pro personagem e tal. É só eles pensarem como que o personagem é. Aí é interessante porque eu costumo descrever assim, eu costumo falar pra eles assim, descreve o teu personagem, como é que ele é fisicamente. Então ele vai imaginando como é que fisicamente é aquele personagem, depois ele começa a pensar na personalidade dele, e aí começa a pensar o que ele faz da vida, e por aí vai, daí a história transcorre daí. A parte divertida pra mim, cara, eu acho que eu poderia dizer que, sem contar criar, porque eu gosto muito de criar, teorizar coisa pra mim é muito legal. A parte mais legal pra mim é isso.
Mas eu acho que você se reunir com seus colegas para você poder conversar sobre um assunto em comum e criar não só as histórias que vocês vão criar juntos, mas criar histórias dentro da história, sabe? Tipo assim... Criar memes, criar momentos. Exato. Isso é muito divertido. Quem que aqui não tem uma história... Você já contou uma, né? Mas cada um de nós aqui tem várias histórias que surgiram dessas historinhas que a gente vai lembrar pra sempre, né? Aquele momento incrível de vitória, ou aquela história super engraçada do que aconteceu, né? E isso surge porque faz parte das nossas vidas, né? Eu acho que isso é muito gratificante, né? Eu acho que é o ponto mais gratificante de fato do RPG, são esses momentos que você tem com seus amigos, como o Rodrigo comentou, que surgem esses momentos comédias espontâneos e muitas vezes momentos não tão comédios, mas momentos de que você percebe que o seu amigo finalmente conseguiu se abrir, né, de uma maneira que você nunca tinha percebido. E aí aquele momento que você aprende que tem que esperar ele se manifestar, que é o respeito que você tem que ter por um momento que é único e que não vai se repetir, por mais que você repita a mesma história ou a mesma cena, os mesmos personagens e tudo mais, não vai se repetir porque, novamente, é um jogador que está interpretando um personagem e, como você falou lá do seu amigo Rodrigo, que é o Marvin, né? Marvin. Isso. O que ele aprendeu com o Marvin foi algo que é difícil você encontrar algo fora isso do RPG. E aí essa questão de onde as pessoas podem começar, eu lembro que eu fiquei muito tempo procurando pessoas que quisessem jogar RPG, até que chegou um momento que eu desisti, porque eu não encontrava ninguém e tudo mais. E uma vez eu encontrei alguns calouros aqui na faculdade de filosofia e comentei, né? E aí ele falou, mas eu posso levar um ou dois amigos meus? Eu falei, claro que pode, né? E aí eu falei, olha, eu só tô tentando começar agora, porque eu conversei com meu irmão, que na época era vivo, e com meu primo a gente tá tentando começar porque nós três temos a pira, né? Nós três queremos jogar, mas não temos ninguém para narrar a história para nós. E aí eu assisti um vídeo no YouTube, que é esqueci o canal agora, da Formação Fireball. E aí, justamente, dos narradores do vídeo comentou, olha, se você quer jogar, por que você não começa então narrando a história? Todo mundo quer jogar, né? Mas ninguém quer mestrar, Errado né? não tá. Errado exato. Não tá. Eu falei, por que você não começa? Eu falei, putz, cara, é justamente o que eu não queria fazer. E aí foi o grande desafio, sabe? Por que não, então, eu superar esse desafio em mim de construir uma história? E assim a gente começou. E que nem o Rodrigo estava comentando, os momentos de construção são os momentos que eu mais gosto. E até hoje, assim, teve uma sessão que foi que todos saíram pensando naquele ponto. E a gente partiu, que era que um personagem, na época a Gabi, da Gabi, que entrou numa árvore, né, que voltava no tempo. E aí começou, e agora? O que vai acontecer? Aí todo mundo começou a trazer os seus conhecimentos, né, de viagem no tempo, e aí começou aquela discussão sobre teorias de viagem no tempo, e cada um com uma ideia, cada um trazendo alguma coisa, e aquela coisa foi crescendo. Bom, a gente encerrou a sessão. Ok, pessoal, a gente passou mais de 4 horas discutindo só um ponto, e todo mundo, sabe, trazendo alguma ideia nova, tentando contribuir, tentando resolver o problema da viagem no tempo. Então foi algo assim muito, muito gostoso, muito divertido, e que todo mundo participou, contribuindo com alguma colaboração de tentar resolver um problema.
E isso eu acho que é gratificante, quando você percebe que todos estão envolvidos tentando resolver um problema. E aí, seja talvez o grande ponto de encontro, né, em todos os jogos de RPG, quando o grupo se torna, como posso dizer, não se torna único, mas Toda a se mesma torna pira, realmente colaborador, entende? E muitas vezes o pessoal tá no grupo tentando, que nem eu acho que faz parte do jogo, né? Numa competição de quem builda mais, né? O que builda melhor. Eu acho que faz parte do gamezinho, que nem o Lucas tinha comentado antes, né? É a parte do game, ok. Mas quando o pessoal entende que isso não vai resolver o problema, né? Ter o personagem mais poderoso, naquele momento não iria resolver o problema. Aí o pessoal começou não, onde tem que resolver de uma outra maneira. Então, quando todos buscam resolver um problema de uma maneira diferente, além do que é apresentado, é o grande momento que, ok, esse momento precisa ser registrado, porque, novamente, né, é um momento que não se repete e que fica marcado para nossa história. Então é isso, eu acho que poderia encerrar com essa maravilhosa referência aí, né? O RPG ele traz muitos momentos marcantes, emocionantes até, e de muito conhecimento sobre nós e de muito conhecimento também sobre os outros e de muita experiência e reflexão, né? E eu acho que é justamente esse é o mundo que nós três aqui buscamos explorar, né, nas nossas campanhas e dentro do RPG, cada vez mais tentando se aprimorar e o jeito que a gente joga, o jeito que a gente constrói os nossos mundos e explora os nossos personagens. E, bom, o RPG é isso, né? Essa liberdade que está inerente dentro de todos nós, a vontade de ser livres e de explorar nossas experiências e nossos limites, e que possamos todos encontrar nossos caminhos aí na vida e nos RPG que vão vir a ser criados ainda e os que já estão acontecendo e os personagens que estão arquivados e os que estão sendo jogados, e é isso. Então tá, muito obrigado pela oportunidade e até um próximo encontro. Eu agradeço também. Muito obrigado, Lucas. E eu agradeço a vocês dois pela excelente conversa. Eu fico muito feliz em ter grandes amigos aqui e grandes companheiros de RPG para trocar esse papo mesmo. E para quem, eu acho que quem quiser eventualmente saber um pouco mais, pode nos procurar aí, né? Eu sempre deixo o meu Insta. Sempre deixo, no caso, no primeiro podcast eu deixei o meu Insta e vou deixar agora no segundo também, que é @LUCJGuerra. O pessoal pode me procurar lá. Se vocês quiserem passar o Insta de vocês, ou seja lá o contato, acho que posso deixar também no link no corpo do texto depois, ou se alguém quer mandar um contato aí agora. Pode procurar no Face mesmo. Você deixa o link junto com o seu Insta. Deixou o link aonde? O Link, não o Lincoln. Tadinho dele, pô. Tadinho do Lincoln, deixa ele. A net caiu. Tá. Deixa o Lingo lá. Enfim, eu agradeço de novo a presença de vocês, agradeço para todo mundo que chegou até aí e escutou. Eu tenho certeza que se a pessoa ouviu 10 minutinhos desse podcast, ela já ficou até o final, porque o papo é massa, a gente ama o que a gente tá fazendo e a gente ama conversar sobre isso. E para todo mundo que tiver vontade de jogar um RPG, inclusive até queria adicionar uma coisa aqui agora. Olha que experiência interessante para você agora, vivendo essa pandemia, vivendo quarentena, de ter na sua casa, no seu computador, no seu celular, com os seus colegas pelo Skype, pelo Roll20, a experiência de explorar infinitos mundos e de interpretar diferentes personagens, ou de vir a jogar um jogo desse tipo, né? Poxa, cara, não me sinto nem um pouco limitado
quando eu tô na frente do computador, conversando com os meus colegas e jogando uma aventura, uma história, né? Então, uma excelente aí atividade para quem estiver preso, né, nessa quarentena. Infelizmente, a gente não sabe até quando vai ir, mas além dessas barreiras que são impostas e que são muito importantes de manter, né, que é a barreira física e a questão do aproximamento social, nós temos que tomar cuidado, mas ainda assim podemos estar todos unidos, né, conversando e interagindo nesse universo diferente e muito interessante que é o RPG, né? Então fica a dica aí para todo mundo que gostou da ideia e que está procurando aí atividades para exercer durante essa pandemia também, mas é um caminho sem volta. Os caras aí começaram com 13 anos, hoje o Rodrigo já está com quase 83 anos, né, Rodrigo? Já falta 50 anos pra chegar em 83. Já tá na terceira cirurgia bariátrica, né? Segundo casamento. Antes fosse, cara, não tô tão pesado assim não, pô. Segundo casamento, você não fala isso, rapaz. Se a Franciele ouvir isso aqui... O Ale já tá careca de saber também, né? Isso sim. Literalmente. É engraçado porque ele é careca, né? E eu arrancando meus cabelos, né? Mas enfim, essa é a vida. Valeu, pessoal. Falou. Valeu, tchau, tchau. Falou. E para finalizar, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu aí, acompanhou o primeiro podcast da Rádio Nerd. O pessoal também que está acompanhando lá pela interação para mim, e agradecer a eles também pela oportunidade, mais uma vez, de ajudar na divulgação do podcast, permitir a participação lá na rádio deles. E principalmente para você que gostou desse podcast de RPG então, ou conhece alguém que gosta bastante desse tema e que se interessaria bastante, eu conto com o seu apoio para divulgar e deixar os seus comentários aí, o seu feedback, suas considerações, as suas histórias. Isso ajuda bastante aqui a crescer o podcast e trazer sempre conteúdo legal, divertido, do jeitinho que vocês gostam e sob medida aí para todos os nossos seguidores. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, então, pessoal.